Mais uma vez o Corinthians perde, mais uma vez o Corinthians não consegue jogar futebol. Mais um jogo horroroso do time corintiano. Nesse pós-jogo de hoje, mais uma vez aí a gente corintiano, nós torcedores corintianos, tristes com essa atuação péssima do time corintiano. No primeiro tempo um pouco mais equilibrado, o Corinthians jogou um pouco melhor, né, no primeiro tempo do que no segundo, né? O Wesley realmente ali com grandes possibilidades de fazer o gol, né? O Corinthians chegou inclusive mais perto de fazer o gol, né, do que o próprio Palmeiras no primeiro tempo, né? No primeiro tempo o Wesley ali numa jogada muito boa, né, tirou vários jogadores do Palmeiras, deixou os jogadores do Palmeiras no chão ali e na hora de finalizar acabou o goleiro Everton do Palmeiras salvando, né, do primeiro gol do Corinthians, né? Aí depois tivemos ali um jogo muito truncado no meio de campo, né? Na verdade um jogo muito ruim, assim, né? Tanto o Corinthians quanto o Palmeiras não estavam ali jogando tanto assim, né? E o que me destaca também é o Ranieri no finalzinho do primeiro tempo, quando a bola sobra para ele ali, ele tinha que chutar forte pro gol, né? E aí ele deu um chutinho fraco, com uma defesa fácil ali do goleiro Everton. Naquele momento ele tinha que enfiar o pé, né, cara? Eu não consigo entender o que passa na cabeça de um jogador profissional de futebol que dá um chute daquele, né? É inacreditável, né? Ranieri realmente fez um pior jogo dele com a camisa do Corinthians. No primeiro gol do Palmeiras ali, fez a falta ali contra o jogador do Palmeiras e ali saiu o gol de falta. Ali teve, na minha opinião, tá, fiel? Você pode ter o teu comentário, a tua opinião também. O goleiro Matheus Donelli, que não é o maior culpado dessa derrota, na hora de formar a barreira, eu acho que ele cometeu algumas falhas ali, né? Também contou com azar, né? Vamos ser bem sinceros ali, bateu na cabeça do jogador do Palmeiras e desviou ali e acabou entrando pro gol, né? Mas eu acho que teve uma falha também na hora de armar a barreira no primeiro gol da equipe do Palmeiras. O gol foi validado o gol foi dado para o Fabinho, né? Aos 53 minutos, né? Aos 8 minutos do segundo tempo, o Palmeiras abre o placar com aquele gol de falta. O Rafael Veiga chuta, bate no Fabinho e entra pro gol ali e o Corinthians toma o primeiro gol. E aí o Corinthians, quando toma um gol, sempre quando o Corinthians toma um gol, pode perceber, assim foi contra o Cuiabá, assim foi contra outras equipes aí, o Corinthians toma um gol e fica muito ansioso dentro de campo. O time não consegue mais jogar. É inacreditável como o Corinthians, quando toma um gol, ele não consegue mais jogar futebol. E aí, depois desse gol tomado do Corinthians, o Corinthians morreu dentro de campo, né? E olha que o Palmeiras nem jogou tudo isso também. E o Palmeiras estava com um time sub-20 praticamente dentro de campo. E o Corinthians consegue perder de 2-0 e poderia ter perdido mais gols, poderia ter tomado mais gols, se não fosse o Matheus Donelli fazer algumas 2 ou 3 defesas ali e salvar de um vexame maior, que seria, né, no gol tomado ali do Corinthians, né? Aí o segundo gol sai, né, 5 minutos depois, no escanteio, com uma falha grotesca ali do Gustavo Henrique, que não conseguiu subir mais com o sub-20 zagueiro do Palmeiras ali, o Vitor Reis, né, ali aos 13 minutos do segundo tempo, num cruzamento do Rafael Veiga, né, o Vitor Reis, que é um jogador do sub-20 do Palmeiras, é inacreditável. E aí falha maior do Gustavo Henrique e também falha do Matheus Donelli. Por quê? Porque era uma bola para ele sair do gol, né? E ele não sai, fica em cima da linha, debaixo da trave, e o Palmeiras então consegue fazer o segundo gol. O Corinthians perde o jogo com 2 bolas paradas, né, fiel? Infelizmente aí mais um jogo detestável do Corinthians, ruim de assistir,
né? Jogo triste, triste ver o Corinthians nessa situação. E aí o técnico, que já está sendo criticado, que está todo mundo pedindo a cabeça dele, inclusive, né, depois desse vídeo aqui, pode ser que ele, né, enquanto eu gravo esse vídeo para vocês aí, né, esse bate-papo do jogo, pós-jogo do Corinthians e Palmeiras, ele já pode ter sido demitido do cargo, né? E aí, esse treinador fraco também, porque todo mundo fala, não, mas a culpa não é só do treinador. Concordo plenamente com você que pensa dessa maneira, que acha isso. Eu também acho que a culpa não é só do treinador. E aí ele pega e faz o quê? Ele tira o Léo Maná, que estava até mais ou menos no jogo ali, dava para continuar com o Léo Maná ali. Aí ele bota aquela tiriça que é o Mateuzinho, a mentira chamada Mateuzinho, né? Infelizmente, cara, não dá para entender por que o Otávio Oliveira faz umas substituições totalmente erradas. Então ele tem culpa sim também desse momento horrível que o Corinthians está vivendo no Campeonato Brasileiro, né? Não tem como dizer que tirar o treinador vai ser a maior solução, não vai ser mesmo. Mas, cara, é tirar o Léo Maná, que estava até bem no primeiro tempo ali, jogou bem até, né? Teve alguns erros ali, mas, pô, entre ele e o Mateuzinho, cara, não deu para entender essa substituição, né? E aí ele coloca o Igor Conorado no lugar do Ranieri. Aí tá, na hora eu até comemorei um pouco. Falei, não, tudo bem, mas poderia ter tirado o Bidon também, né? E não jogou bem. Bidon não jogou bem. O Bidon, ele é um jogador mais de toque de bola, de drible, né? Ele consegue ser ele é habilidoso quando tá com a bola nos pés, o Bidon, né? Mas se você perceber, o Bidon é fraco na marcação. Ele não consegue marcar. E aí o Corinthians deixa um buraco no meio, que o Ranieri hoje foi horroroso, e aí fica aquela avenida. E o Palmeiras com facilidade chegava na área do Corinthians. Se você voltar o jogo e ver os melhores momentos, você vai ver que o Corinthians muitas vezes ali deixava uma avenida para o time do Palmeiras entrar ali no meio de campo. Por quê? Porque o Bidon ele não é de marcação. Ele é um jogador habilidoso com a bola nos pés, mas de marcação ele é fraco. E aí entra o Igor Conorado, que até jogou um pouco melhor ali, mas também não jogou tudo isso, errou o escanteio, mas melhorou um pouco ali no meio. Rodrigo Garro foi péssimo, um dos piores jogos do Rodrigo Garro, e realmente o Corinthians então perde esse jogo. Vamos falar de jogador para jogador então, para nós ter uma base. Matheus Donelli, na minha opinião, errou na barreira, mas também levou azar, que a bola bateu no Fabinho e entrou pro gol, né? No primeiro gol do Palmeiras. Teve 2, 3 defesas importantes, salvou uma que o Garro perdeu ali na entrada da área do Corinthians. Ele acabou fazendo a defesa. No segundo gol também teve falha, mas não foi principal falha dele, mas poderia ter saído do gol, né? E ficou em cima da linha. Então, um jogo razoável do Matheus Donelli, porque salvou 2 ou 3 bolas ali. Mas também acho que não pode ser o titular do Corinthians, né? Mas aí o Corinthians vai e contrata um jogador que estava reserva do Flamengo, né? Quer dizer, esse Fabinho Soldado também não dá. Ele está contratando jogadores reserva do Flamengo. O cara não é corintiano, parece. O cara é flamenguista, pô. Se você parar para ver, Mateuzinho, que eu acho que não foi nem culpa do Fabinho Soldado também, parece que foi culpa do Rubão, né? Essa lambança para contratar o Mateuzinho, que era reserva do Flamengo. O Flamengo ficou feliz da vida de contratar o Mateuzinho, né? Ficou feliz, ganhou uma grana, uma bela grana, né? É inacreditável. E aí temos ali agora o Hugo Neneca, que vai salvar o Corinthians. Quer dizer, o reserva do Flamengo. Ou seja, o Corinthians está realmente... E aí, cara, e aí a gente não quer pensar nisso. A gente não quer falar isso nos vídeos que a gente vai fazer, comentar do Coringão aqui. A gente não quer falar sobre isso. Mas, cara, o Corinthians está caminhando a passos largos para a segunda divisão, para a Série B. Ele tá, como diz alguns aí, comentaristas, jornalistas, tá namorando a Série B, como o Santos namorou e caiu para a Série B. E o Corinthians está na mesma situação, namorando a Série B. Então, Matheus Donelli, um jogo razoável,
não foi tão bem como alguns outros jogos passados, não é o principal culpado da derrota do Corinthians hoje, nessa noite de segunda-feira, no caso. E aí nós temos o lateral direito, o Léo Maná, que até jogou bem, na minha opinião, razoavelmente, não foi também tudo isso, mas jogou bem, melhor que o Mateuzinho, na minha opinião. Entrou o Mateuzinho, não sei porquê, não jogou nada, né? Horrível o Mateuzinho. O Kaká, também um jogo feio do Kaká, não sabe marcar, né? Se apavora. Gustavo Henrique, também o pior jogo do Gustavo Henrique, embora teve alguns momentos que ele conseguiu tirar ali, desarmar. O Ranieri, o pior jogo do Ranieri, fez a falta, tomou cartão amarelo bobo, né? E onde originou também o primeiro gol do Palmeiras, então horrível, o Ranieri foi terrível. E o Ranieri foi substituído porque pediu para sair, estava sentindo algumas dores, segundo o Antônio Oliveira na coletiva disse isso, sentiu dores e saiu. E aí nós temos no lugar do Ranieri o Will Conrado, que também não teve um jogo brilhante, mas deu uma melhoradinha ali no meio para frente ali, né? Aí nós temos o Breno Bidon, que não jogou bem, na marcação é péssimo, com a bola no pé melhor, mas não jogou bem hoje, nessa noite. Aí nós temos ali o Rodrigo Garro, que foi um dos piores jogos do Rodrigo Garro, embora no primeiro tempo ele dá um toque incrível, né? No primeiro tempo ele deu um toque assim, que deixou ali o Gustavo Mosquito, que também não jogou nada, péssimo em campo, não sei porquê, na verdade foi colocado esse jogador no primeiro tempo, né? Não dá para entender também essa colocação do Antônio Oliveira, parece que o Antônio Oliveira não gosta do Colorado mesmo, é a impressão que a gente tem. É uma coisa impressionante esse técnico português aí. Péssimo, né? Péssimo. E aí nós temos ali na frente, né? O Wesley, que jogou muita bola, né, nesse jogo, na minha opinião. Não deveria ter saído, mas segundo o Antônio Oliveira, ele pediu para sair, né? E aí você vê, cara, você vê que um jogador que veste a camisa do Corinthians, que tá num derby, mas sentiu dores, tudo bem, né? Vamos ver se realmente se foi contundido, se foi a mesma coisa séria, né? Não podemos julgar isso. De repente o cara sentiu mesmo ali e tal, mas num derby o cara tem que dar o sangue, meu irmão. Joga com uma perna só, cara. Tu tá no derby, velho. Não pede pra você tá jogando bem. E aí quando o Wesley saiu, que entrou, né, o poste chamado Pedro Raul, né, que inacreditável esse Pedro Raul, né, não dá, nossa, cara, não dá nem pra entender o porquê que esse cara foi comprado pelo Corinthians, né? O Corinthians pagou uma bala por um jogador ruim, merda de um jogador, né? E aí o Wesley saiu, piorou mais o Corinthians, né? Aí o Corinthians não conseguiu, com um jogador a mais ainda, né? Porque o Rafael Veiga foi expulso, né? E aos 18 minutos do segundo tempo ali, dos 18 minutos do segundo tempo até o final do jogo, o Corinthians jogou com um a mais e mesmo assim não jogou nada. Foi pior do que o primeiro tempo. Conseguiu jogar pior do que o primeiro tempo. E aí entrou a estátua Pedro Raul, que também não jogou nada, né? Yuri Alberto também caiu sozinho, tropeçou com ele mesmo. Incrível, né? Incrível como que pode isso, né, cara? É incrível. Yuri Alberto é jogador que faz gol só contra time pequeno. Quando pega time grande, ele dá uma recuada. Embora é artilheiro do time esse ano, mas esse jogo foi péssimo também. O Yuri Alberto, Mosquito também não jogou nada, né? Inacreditável o Mosquito, Gustavo Mosquito nesse jogo também. E o Corinthians, então, mais uma vez perde para o rival Palmeiras, né? E agora, meu amigo, zona da degola, né? É rezar. Não sabemos se o Antônio Oliveira vai cair, eu acho que já vai cair, não tem como. A pressão vai ser muito. Segundo informações aí de alguns jornalistas, o Antônio Oliveira só não caiu por causa do Fabinho Soldado, né? Cai Fabinho Soldado também, meu filho. Que esse cara aí tá contratando o time B do Flamengo pro Corinthians, cara. Tem que cair junto. Cai junto com o Antônio Oliveira. Já que ele não quer que o Antônio Oliveira saia, sai junto ele. Porque, porra, cara, é inacreditável, mano. É o Fabinho Soldado que tá impedindo a demissão do Antônio Oliveira. Então, vai também embora junto. Já faz um pacote já, né? Sai Antônio Oliveira e sai Fabinho Soldado, os dois abraçados.
porque o Corinthians aí desse jeito vai para a Série B, né? Tá feia a coisa, não tá feia, tá muito feio a situação do Corinthians, né? Quando o Wesley saiu, até vou fazer esse comentário, cara, eu xinguei tanto esse treinador corintiano, o Antônio Oliveira, mas se o cara pediu para sair, não tem o que fazer, né? Só que, cara, em vez de colocar ali o Arthur Souza, na minha opinião, cara, não sei porquê, o Arthur Souza é melhor que o Pedro Raul, cara. Um jovem da base, Arthur Souza, é melhor que o Pedro Raul. Só que o Antônio Oliveira, por dessa expectativa, nós temos... Só fala isso, expectativa, né? Se tu pegar a entrevista dele, qualquer entrevista, porque nessa expectativa, só fica nisso, cara. Cara, é inacreditável. Então, mais uma derrota corintiana aí, né? Deixe no comentário o que você achou desse jogo. Deixe suas críticas também aí. É importante que haja bastante engajamento para que esse time crie vergonha na cara, né? Diretoria péssima, né? Não tem como não falar mal da diretoria também, porque é uma diretoria fraca, péssima, horrível, né? Esse presidente Augusto Melo contratando só porcariada, né? É Série B, meu filho. Ah, mas vai vir aí um jogador, vai vir 4 jogadores que vão vir para jogar, que vão ser titulares. Hugo Neneca, que era reserva do Flamengo, tal de Charles. E se você pegar o histórico desse tal de Charles, também não é tudo isso. É para o jogador para ser reserva também. Então não dá para entender. É uma diretoria muito fraca. Em 6 meses de mandato, o cara tá conseguindo ser igual ao Duílio ou pior que o Duílio da antiga gestão, né? É impressionante como o Corinthians aí tá sendo mal administrado, com um presidente fraco que não fala nada, não dá cara a tapa quando o time perde. Fabinho Soldado querendo segurar aí o Antônio Oliveira. Estamos caminhando, infelizmente, para a Série B. E quinta-feira, então, tem outro jogo, né? Que vai ser contra o Vitória. E aí tem que vencer, né, meu filho? Para poder tentar respirar um pouco, tentar sair um pouco dessa situação. Na verdade, o Corinthians precisaria vencer uns 3, 4 jogos seguidos para poder sair da zona de rebaixamento, né? Porque agora vai ficar mais pegado aí essa briga. Então tá aí, derrota corintiana, mais uma, né? Para a coleção do Antônio Oliveira, desse time fraco do Corinthians. A culpa maior não é do Antônio Oliveira, mas também tem culpa. E o Corinthians aí segue mais uma vez aí fraco, mais uma vez aí devendo, mais uma vez saindo derrotado do derby. Obrigado a você que nos acompanha até aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreve-se no nosso canal, deixa um joinha, ative o sininho para você saber e receber todas as notícias e curiosidades do Coringão. Corintiano raiz, corintiano que é corintiano não desiste. Vamos continuar acreditando, mesmo com esse time limitado e fraco do Corinthians. Tem que continuar acreditando que o Corinthians vai aí sair dessa situação. Até o próximo vídeo e vai Corinthians!